Oi, boa noite. Tudo bem com vocês? Chegando aí para a gente poder, né, ter a nossa live de hoje. E o nosso tema hoje é trabalhar com design de aprendizagem. Exatamente. Então, crie o seu curso a partir do design de aprendizagem. A gente tem falado, né, nas últimas lives, falado de design instrucional, falado de prototipagem. Pois bem, então chegou a vez de trabalhar com design de aprendizagem. Perfeito? E por que a gente fala isso? Né? É interessante, né, se a gente resgatar aí que o design instrucional ele vai surgir lá na época da Segunda Guerra Mundial, na época das instruções programadas. Vocês lembram? Já ouviram falar das instruções programadas? Pois bem, então quando você pensa nessa questão, né, do design de aprendizagem, antes eu quero voltar um pouco atrás. Diz que às vezes é importante a gente dar um passinho para trás para poder conseguir avançar dois, não é mesmo? Então, vamos falar um pouquinho aí dessa sistemática da educação à distância. Pois bem, quando a gente começa a pensar na educação à distância e pensar como que ela chega para a gente, eu trouxe aqui um livrinho do João Matar, é bem um guia mesmo, prático, fininho, que dá um traçado geral da educação à distância. Quando a gente começa a falar disso, a gente tem que lembrar que existe, né, de uma certa forma, uma didática para o ensino à distância. Então, tudo que é produzido, tudo que é feito, tudo que é desenvolvido, já foi estudado e modelado e adaptado. E hoje, o que chega para a gente? Né? Nós temos aí um arcabouço conceitual que, se você for parar para pensar, tem várias pessoas que andaram, né, editando e reeditando aí situações e conceitos que se referem a isso que a gente vive hoje. Mas qual que é o principal que a gente tem que pensar? Pois bem, é no nosso aluno, né? Então, quem é esse aluno? É um educando da era digital. Muitas vezes é uma pessoa que já nasceu dentro desse contexto digital. E se ele não nasceu, assim como eu e de repente alguns de vocês, é um imigrante digital. Caiu de paraquedas e teve que se virar e aprender. Não nasceu plugado, igual eu falo com meus filhos, né? Que eles já nasceram, né, ligados na tecnologia. E de noite é só você puxar da tomada para ver se eles desconectam. Então, não dá para eu pensar o desenho de um curso simplesmente colocando dentro de uma única fórmula. Quando a gente explora a questão do design de aprendizagem, né, eu resgato aqui o livro da Flora Alves, onde ela trabalha o uso do Canvas. Exatamente aquele Canvas que a gente usa para desenvolvimento de modelo de negócios. É o mesmo que, trabalhando com alguns aspectos diferenciados dele, você vai desenvolver o seu curso dentro dessa proposta de design de aprendizagem. E por que design de aprendizagem? Como que é, né, a questão de você pensar nesse processo? A primeira coisa, eu estou trazendo esse aluno para o centro. E aí, eu vou pensar com você o seguinte: eu tenho o design instrucional, onde eu trabalho o desenvolvimento de cursos que tanto funciona para o online, e aí você pode trabalhar ele na prática, que é até o clássico da Andrea, né? Então você pode estar trabalhando o design instrucional na prática, o desenvolvimento da sua matriz, né? Pode trabalhar dentro daquela proposta de você utilizar o modelo ADD-IE, né? Bonitinho, passo a passo, ou você pode trazer algum processo de inovação e vir com a metodologia do próprio Design Thinking para poder estar desenvolvendo o seu curso. De onde eu trago, inclusive, a proposta desse protótipo.
né? Eu trazer um protótipo onde é possível eu desenvolver uma ideia antes de eu ter esse curso totalmente modelado, porque eu preciso compreender quem é esse centro do meu processo, quem é esse participante. E aí eu volto com a história do design educacional. Por que design educacional? Porque no design educacional você vai pensar dentro de uma proposta de metodologias ativas. Você sai daquele pacotinho do design instrucional, né, daquela sequência bonitinha, toda específica, com situações de desenvolvimentos de materiais e modelos pré-determinados, para você partir para estratégias no qual eu coloco esse aluno, esse participante, dentro de uma proposta ativa, onde ele deixa de ser só ouvinte. E falando, né, em ser só ouvinte, eu vou te convidar, você que está aí assistindo a gente agora, ou que está assistindo até no replay, que você coloque a sua pergunta ou a sua questão aí no nosso chat, porque eu posso estar te respondendo, tá esclarecendo as suas dúvidas, trazendo novas ideias. A proposta é sempre, sempre motivar o debate. Por quê? Não cabe mais, né, aquilo de a gente trabalhar dentro de algo estilo só, né, aula expositiva. Não é isso que a gente quer, não é isso que eu espero e não é isso que eu pretendo estar aqui fazendo com vocês. A proposta nossa é estar dialogando, conversando e trazendo experiências diferenciadas. Então, olha só, quando a gente trabalha dentro dessa proposta, né, de um design de aprendizagem, nós trazemos para dentro do processo esse participante como centro da ação, onde eu vou estar estudando qual que é a expectativa dele, o que ele realmente espera e o que eu preciso trabalhar com ele para que ele consiga alcançar os objetivos, certo? Para isso, a gente pode estar utilizando de coisas bem simples. Você viram ali no próprio encarte do livro que nós utilizamos muito o sistema de post-it. Você pode usar isso tanto no seu computador quanto, né, no físico mesmo. Estava até aqui procurando, que eu até trouxe um tanto de post-it que eu utilizo para poder estar pregando, não sei onde que eu coloquei ele. No sentido de você estar desenvolvendo cada uma dessas peças. Quando eu trabalho com essa proposta de aprendizagem, o que eu faço? Eu trago uma situação real. Dentro dessa situação real, eu percebo o que o meu aluno, né, o que é significativo para ele, o que é importante que ele apreenda, o que desse processo ele tem como praticar e trazer de forma consistente para dentro, né, da sua prática e trabalhar com isso. Dentro de uma proposta de aprendizagem, eu vou trazer metodologias e vou trazer uma perspectiva na qual eu procuro compreender e personalizar a trilha ou o caminho que esse participante faz dentro da proposta do curso. Tá, mas isso daí para funcionar, o que é que eu preciso, tá? Eu preciso que a gente trace mapas. Da mesma forma que a utilização de do Canvas é um instrumento vivo, o mapa do protótipo que eu trouxe na nossa última live, ele também funciona como um instrumento vivo. Eu desenvolvo esses instrumentos para que eu possa estar trabalhando com os materiais instrucionais. Lembra, você não vai ter que estar com tudo pronto, não é necessário, mas você precisa
ter um desenho base do curso, ter uma estrutura pensada, uma articulação de conteúdos, atividades e processos. Esses materiais instrucionais, eles trazem o gancho entre a teoria e a prática. Muitas vezes você vai precisar de alguns conceitos ou alguma consistência em termos teóricos para que o seu aluno chegue na prática. Mas é na atividade que você propõe que ele descobre e que ele realmente aprende. E aí eu preciso resgatar com você a pirâmide do William Glasser, né, onde ele fala da forma como nós aprendemos, como nós desenvolvemos essas metodologias, certo? E aí, vamos pensar em desenvolver esses conteúdos, em trabalhar nesse conteúdo de aprendizagem, para que você possa estar desenvolvendo o seu conteúdo com consistência, você precisa pensar em que tipo de material é interessante para o perfil do seu aluno. Não necessariamente será. A gente fala muito hoje, assim, vamos fazer um curso e fazer em vídeo. Ou então, tudo bem, vamos desenvolver um PDF, um apostilão, ou vamos fazer tela interativa, ou vamos trazer, né, um aplicativo onde isso possa estar sendo direcionado. Não é assim. Eu tenho vários tipos de materiais instrucionais. Eu posso estar utilizando o material escrito no sistema de apostila, e não é uma apostila comum, é dialógica, onde você conversa com essa pessoa e você traz as atividades inseridas nesse material, onde você questiona esse aluno e dentro de uma diagramação que ele possa, inclusive, ter espaço para fazer as anotações dele. Você pode trazer as telas que não são slides simplesmente. As telas interativas, elas têm botão de navegação, para que você possa estar trabalhando dentro de uma perspectiva de verticalização, né, trazendo conteúdos em forma de aprofundamento, com dicas, saiba mais, aprofundando no tema, leituras complementares, links direcionados, e aí você pode utilizar ferramentas de Rapid Learning, onde você usa ferramentas autorais, e isso é perfeito. Tá? Eu acredito que eu já tenho até comentado sobre o próprio iSpring, né, que ele é incorporado no PowerPoint, possibilita você estar fazendo isso tela a tela. Nesse contexto, você consegue sim fornecer, desenvolver um objeto de aprendizagem completo. Só que esse objeto, muitas vezes, por ser um objeto, ele acaba sendo restrito. Por mais que você abuse da hipermídia ou do hipertexto, ele acaba sendo restrito. E é no vídeo que você consegue conversar com esse participante. Então, você precisa combinar mídias diferentes e materiais diferentes para que esse aluno veja o seu estilo de aprendizagem atendido. Ele tenha acompanhado esse estilo de aprendizagem, que é o que faz com que ele consiga conectar a teoria com a prática e que tudo aquilo passa a fazer sentido para ele. Perfeito? Olha, isso tudo tem, né, uma série... faz parte, né, de um propósito, faz parte daquilo que você está determinando como porquê, como a razão do desenvolvimento do seu curso, perfeito? E essa razão do desenvolvimento é a transformação ou a entrega de conhecimento para esse aluno, para esse participante que está aí desenvolvendo a proposta, certo? Bom, então, o que mais que a gente pode estar trabalhando, né, dentro disso daí, além de estar pensando nesses materiais instrucionais, né? O próximo passo em termos de desenvolvimento é a construção dos conteúdos versus a manipulação desses conteúdos. Bom, existe uma diferença aí, né?
Existe uma diferença entre o conteúdo que você constrói e que você trabalha especificamente para dentro do seu curso e o conteúdo que você manipula, que você trabalha até dentro de uma proposta de curadoria, certo? E aí, a gente tem, Dave, vamos dar uma paradinha aí para saber se tem, né, algum comentário. Deixa eu ver aqui se tem alguns comentários que a gente possa ter de dúvidas aí em relação ao que a gente já estava falando, né? Obrigada, Edlamar. Fantástico. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí para eu poder estar respondendo para vocês, estar comentando, né? Eu sei que esse conteúdo ele tem muito para a gente explorar e é mais fácil dentro de uma live que vocês também tragam a demanda para mim do que só eu ficar apresentando aqui para vocês, certo? E aí que vocês exploram um pouco mais de tudo aquilo que a gente pode tirar disso. E quando a gente está falando, né, trabalhando com a criação do curso a partir desse design de aprendizagem, eu sempre penso não só na montagem do Canvas, mas eu penso quando eu consigo estruturar essa linha mestra, que vai ser a linha mestra dos temas, dos conteúdos, dos materiais e como cada conteúdo pode ser trabalhado, o que eu posso trazer de diferente para poder instigar esse meu aluno, esse meu participante, em cada um desses temas. O que né, nesse tema em específico que você está abordando, o que eu posso extrair disso para que esse participante ele tenha um melhor aproveitamento. Sempre que eu trabalho aqui dentro de uma perspectiva com vocês de desenvolvimento de curso, eu penso em cursos que vão gerar aprendizagens, cursos que vão se preocupar com a transformação desse aluno em algum momento, onde eu vou trabalhar um perfil de egresso, onde essa pessoa, de repente, está esperando certificar-se, né, capacitar-se, treinar-se, desenvolver alguma habilidade ou simplesmente trabalhar melhor alguma competência. Perfeito? Então, todo o material que você entrega é um material que precisa ter uma base e precisa ser como um rizoma, tá? O que é um rizoma? Aquelas várias raízes pequenininhas que se espalham debaixo da terra. Essa é a ideia. Você traz uma base de conteúdo que é aquilo que seria essencial para a pessoa levar para a prática. E aí você trabalha os conteúdos complementares em cima dessa prática. E quando você trabalha com isso, a gente pensa em dois aspectos. Eu falei com vocês na questão da curadoria. Trouxe até aqui o livro do Cortella com o Dimenstein, né, que é fantástico esse bate-bola que eles fazem, falando dessa proposta de curadoria. E isso é importante para a área que a gente trabalha. Hoje em dia não tem como desenvolver a quantidade de conteúdo que se demanda em todos os cursos. E tem muita coisa boa produzida que a gente pode estar aproveitando e pode estar indicando de maneira objetiva, clara, certeira. E para isso, eu trago uma outra coisa, né, que eu acho assim, importante. Hoje, a gente tem a possibilidade de trabalhar com estratégias de marketing de conteúdo. Isso deu a chance para a educação à distância de você começar a entregar parte do conteúdo antes mesmo de você entregar o curso, a formação, a capacitação.
E por que isso? Quando você pensa nesse conteúdo, né, no sentido de você desenvolver uma experiência com essa pessoa e atrair essa pessoa, gerar um relacionamento, trazer envolvimento, engajamento, uau! É isso que você precisa antes mesmo de vender seu curso. Aquelas páginas tradicionais que antes nós usávamos, elas funcionam muito bem para aquele público específico que sabe exatamente o que ele quer e o momento exato que ele vai ter que consumir. Só que a grande maioria do público que a gente atende, ele não sabe nem que ele precisa daquele conhecimento todo. Olha, um exemplo simples disso são as formações em designer instrucional, né? As formações, as capacitações para designer instrucional. Bom, eu atuo dentro dessa área há 18 anos, com desenvolvimento, implementação, validação, construção de materiais instrucionais, mas tudo que envolve a educação à distância. Perfeito? Bom, só que há muito menos tempo que isso, poxa, eu acho que não deve chegar a 10 anos, né? Começou-se sim a falar na especialização, na habilitação como designer instrucional. O que isso fez? Fez com que as pessoas descobrissem, assim, olha, para eu poder atuar no mercado, eu preciso dessa formação. Mas até então, nem todo mundo que atuava na área nem sabia o que precisava. Praticamente pegava os planos de aula que nós já utilizávamos dentro de sala de aula, nos workshops e tudo isso, e colocava isso para dentro do online. Era uma transposição quase que imediata. Hoje a gente sabe que isso não funciona. O aluno que vai para o online, ele te exige muito mais. Ele quer realmente saber se você domina aquilo, ou qual a experiência que você pode trazer para ele. Como que você conecta esses conteúdos diferentes, autores diferentes, possibilidades diferentes e entrega para ele um caminho. Você não precisa saber tudo. Sabe aquela ideia, né, que a gente tem da proposta de facilitadores, multiplicadores? Isso daí é importante para que a gente saiba como produzir os conteúdos, né? E como que esses conteúdos podem ser desenvolvidos e entregues de forma mais fluida. Se você se concentra na produção da aula, no sentido dessa aula em vídeo, ou mesmo de uma aula em slide gravada, mas onde você está ali conversando com esse aluno, eu posso trabalhar essa produção de conteúdo mais como uma manipulação, mais como uma combinação entre auditoria e curadoria. Bom, e aí vai a grande dica, tá? Semana que vem eu vou estar fazendo uma aula, né? Uma aula gratuita de curadoria de conteúdos. Não vai ser uma live no Face, é uma aula para a qual, né, vocês, caso queiram participar, vão ter que se inscrever. Eu vou colocar o link aqui abaixo, tá, para vocês. Então, é uma aula sobre curadoria de conteúdos. Por quê? O que e como fazer, né? Então, assim, você trabalhar com essa proposta de curadoria, que hoje é uma das principais, dentro dos principais ativos que a gente tem. O mais importante não é você saber tudo, mas é saber onde encontrar aquilo que você precisa. Bom, basta dizer que o Google, você encontra uma série de coisas, mas se você não souber como fazer a pesquisa, você pode rodar, rodar, rodar e não encontrar o que você está procurando, né? É aquela síndrome da segunda página que muitas vezes ninguém chega nela, porque se você colocou a palavra-chave certeira, você já vai encontrar na primeira página aquilo que você está procurando. Então vamos trabalhar um pouco com essa ideia, né, de entender como é que funciona a curadoria de conteúdo, entender como que você pode estar trazendo isso e fazer disso
o seu maior ativo e ganhar tempo para produzir, para interagir e para levar para o seu aluno a parte onde você é único, que é a forma como você trabalha com esse conteúdo. Perfeito? Bom, quando você pensa, né, no design de aprendizagem, trazendo esse aluno para o centro, você pensa nessa combinação de conteúdo, de atividade, de entregar aquilo que realmente faz a diferença para ele, ou que seria importante para ele naquele momento do processo, e como que isso vai fazer com que ele consiga dar o salto que ele precisa. Falando aqui de uma forma geral, né? Porque dentro do processo de aprendizagem, a gente sabe que a aprendizagem é como um estalo. Você traça um caminho e se a pessoa percorre aquele caminho, treina, exercita, pratica, ela consegue virar a página. Perfeito? Bom, esse é um momento importante. Obrigada, Gerda. É um momento importante onde a gente pode estar conversando sobre isso. O conhecimento que hoje tem disponível dentro da área de design é muita coisa. Mas você precisa até... Olha só que coisa mais legal, né? Nós estamos falando aqui dessa aula de curadoria, que vai acontecer na semana que vem, né, no dia 1º de março. Então, vai ser um dia diferente da nossa live, tá? Então, o que acontece? A gente, nessa aula, nós vamos estar trabalhando aí a expectativa, inclusive, de como que você pode, na hora que você está estudando, está procurando, né, se capacitar e desenvolver essas habilidades para poder estar lançando os seus cursos e desenvolvendo os seus cursos, como que isso pode ser feito de forma a você otimizar esse tempo. Como que você consegue aproveitar melhor o tempo seu de aprendizagem também, por meio da curadoria. Eu falo isso porque hoje a gente vive uma vida super corrida, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que estar o tempo inteiro prestando atenção, olhando e trabalhando, e isso daí... E isso traz uma diferença, né? Dentro do processo que a gente está desenvolvendo, você ter que ganhar essa agilidade. E vou dar só mais uma diquinha para vocês, tá? Porque você fazer, né, trabalhar esse design de aprendizagem é a proposta da construção da base do seu curso. Você vai precisar, dentro desse processo, vai precisar de prototipar, vai desenvolver, né, uma estrutura que você vai lançar ou que você vai implementar antes mesmo de estar tudo rígido, né? E por isso eu nem aconselho que você desenvolva objetos de aprendizagem, a não ser que seja dentro do corporativo ou mesmo dentro do ensino formal, de algo que você já tenha, né? Tipo assim, que você saiba exatamente o que precisa ser entregue, mas que é uma coisa mais... como é que eu posso dizer? Mais dura, né? Que não é flexível. E aí, vou dar uma dica para vocês do que depois a gente vai começar a ver, tá? Trabalhar um pouquinho com essas metodologias ágeis. Tá aqui, a grande dica. Utilizar algumas metodologias para que a gente possa agilizar essa produção. Porque eu sei, né? Produzir um curso pode demorar muito tempo, mas se você utiliza alguns métodos ágeis, você tem essas peças muito mais rápido na sua mão. Perfeito? Na realidade, Edilamar, né, você está perguntando aqui se eu tenho um curso específico de design de aprendizagem. O que eu trabalho, né, dentro do curso no modelagem,
de cursos online é uma combinação de designs. Então, você trabalha com o design thinking, você trabalha com o design instrucional, você entende da metodologia de projetos e o que isso é importante, inclusive porque na própria construção do curso você precisa ter uma ideia de como que funciona a parte de gestão, ter uma visão, né, guarda-chuva disso tudo. Você trabalha o design de interação, que é quando você traz essa pessoa para o centro do processo, onde você trabalha a própria, dentro dessa análise, desenvolvimento, né, da análise contextual, você não leva só em consideração os fatos hipotéticos, você, ao trazer esse participante para o centro, você começa a questionar o mapa da empatia, estudos um pouco mais aprofundados de quem é essa pessoa, né? Então, assim, hoje eu não trabalho especificamente com um curso de design de aprendizagem, mas eu entendo que o que eu tenho hoje no modelagem, eu consigo dar esse gancho, né? E trabalhar essas diferentes propostas de design nessa proposta que é mais ampla, tá? E por isso que eu não falo que é uma formação específica em design instrucional, porque só o design instrucional, ele engessa muitas vezes o processo, e nós precisamos ser criativos e precisamos de lembrar que nós estamos lidando com pessoas o tempo inteiro, e que você, não adianta tentar com que desça a goela abaixo, né, os conteúdos, os materiais e tudo aquilo que a gente já tem, já produziu, porque isso tem demais. Precisa haver diálogo e conversa de forma que você construa junto com ela, né? Querendo ou não, os feedbacks e a forma como perpassa isso acaba sendo uma construção, mesmo que você vá trabalhar com cursos autoinstrucionais, onde você tem um modelinho fechado, você pode trabalhar com algumas metodologias ativas que te possibilita desenvolver trilhas onde a própria pessoa escolhe e personaliza a forma como ela percorre o conteúdo. E essa é a grande sacada. Perfeito? Eu vou colocar aqui nos comentários, tá? O link do curso de modelagem, certo? E qualquer dúvida você também pode estar, né, me procurando e tudo, tá? Gente, olha só, eu só acho que eu sou péssima em calendário, né? Dia 1º do 3 é uma quinta-feira. Então, na próxima quinta-feira, nós teremos a nossa aula gratuita. Ela está marcada para... Só conferir aqui o horário para eu não correr o risco de falar outro horário. Ela está marcada para as 20h30. Então, às 20h30, às 20 horas, a gente vai ter essa aula sobre curadoria. Ai, ai, ai. Tá jóia? Se vocês quiserem saber. E aí, assim, é um formato diferente. Nós vamos fazendo webinar Jam, estilo webinário. Então, é diferente da live que vai estar aqui. Tá jóia? Então, olha, conto com a participação de vocês. Se tiverem outras dúvidas ou perguntas, não apenas sobre o design de aprendizagem, mas sobre esse processo, né, da produção dos materiais instrucionais, de como que você combina esses processos, né, para poder gerar essa aprendizagem, a importância de considerar o participante como centro do processo, porque ele é o centro do processo de aprendizagem, que eu não me canso de falar, ela precisa de ser significativa, sim, para ele, certo? Porque ela precisa ser aplicável, precisa trazer o cotidiano. Por que hoje tanta gente some das cadeiras, né, das faculdades, dos cursos online? E a evasão, ela não é só nos cursos. Você vê vários jovens pulando de curso em curso superior sem chegar numa decisão efetiva. Ou até mudando de emprego ou procurando o empreendedorismo que hoje aí está, poxa, né, disparando. Por que tudo isso? Isso é porque nós não, apesar de falarmos que a gente está preocupado com esse aluno,
não necessariamente se constrói algo que seja pensando nele, né? Pensando no que ele precisa, no que realmente é uma expectativa dele, o que vai fazer com que ele chegue naquele ponto. E isso não é só uma questão de conteúdo. Se você não tem a prática, a experiência, procura alguém que tenha para poder compor junto com você. Porque é a prática que faz a diferença. Discussão teórica, nós podemos ler vários livros, mas a questão é colocar tudo isso dentro da prática. A diferença dessa aula que a gente vai trabalhar na curadoria, né, a aula de curadoria, é que dá também para a gente poder aqui, às vezes eu fico meio limitada de não ter como dividir a minha tela com vocês e mostrar algum slide, trazer, né, hoje eu trouxe os livros porque eu acho que é interessante vocês verem que isso é uma construção, né? Podia ser até uma série de e-books, mas eu ainda sou apaixonada pelo papel. Tá joia? Hoje a gente vai ficando por aqui, certo? E todas as dúvidas que vocês tiverem, pode colocar aí no chat pra gente, certo? Eu vou colocar o link do curso de modelagem aí embaixo também, tá? Qualquer, né, dúvida que vocês quiserem, é só colocar que eu respondo, tá joia? Um abração para vocês, muito obrigado por estarem aqui e até semana que vem, onde a gente vai trazer, né, um tema muito interessante, tá bom? Grande abraço e tchauzinho.